A chuva caía como lágrimas de um céu partido sobre as ruas empedradas da Ribeira, em Porto, quando Mariana irrompeu na pequena adega familiar, os olhos flamejantes de fúria contida. Traíste-me, Sofia? Com ele? Com aquele? Aquele homem que inventaste para me magoar? As palavras saíram como um fado rasgado, e quando entre as barricas de vinho do Porto envelhecido, onde o ar cheirava a uvas maduras e segredos podres. Sofia, de pé junto à janela em arco que dava para o Douro Turvo, virou-se devagar, o rosto pálido como as azulejos frias nas paredes, e murmurou: "Não é o que pensas, Mari. Mas se acreditas nisso, então perdemos tudo, o negócio, nós, o sonho que construímos nestas margens." O silêncio que se seguiu foi mais cortante que qualquer navalha, rasgando a teia invisível de anos de cumplicidade, enquanto o rio lá embaixo rugia indiferente, levando consigo as promessas não ditas de duas almas entrelaçadas pelo destino portuense. Mariana e Sofia haviam chegado a Porto há 8 anos, fugindo de vidas que as sufocavam em Lisboa e no Alentejo, respectivamente. Mariana, com sua herança de família de vinicultores alentejanos, trouxera o fogo da terra vermelha e o gosto pela rebeldia, uma mulher de 32 anos, de cabelos negros ondulados que caíam como cachoeiras sobre os ombros e olhos castanhos que pareciam carregar o peso de safras inteiras. Ela sonhava em transformar o vinho em arte, não apenas em mercadoria, e fora isso que unira a Sofia, a lisboeta de 34 anos, com madeixas ruivas que capturavam a luz do sol poente como os reflexos no Douro, e um sorriso que desarmava até os negociantes mais duros na feira do vinho. Sofia era a visionária, a que via nos números a poesia dos negócios. Viera de uma família de mercadores de arte, mas o coração batia por histórias não contadas, pelas vozes das mulheres que o fado silenciava. Juntas, fundaram a Adega das Margens, um espaço modesto na Baixa Portuense, onde vendiam vinhos artesanais e organizavam noites de fado lésbico, um oásis para almas como as delas, num Portugal que ainda sussurrava julgamentos nas sombras das catedrais góticas. O negócio florescia devagar, como as uvas na encosta do Douro, alimentado pela paixão mútua que, no entanto, nunca ousara cruzar a linha do profissional. Elas eram parceiras, diziam aos fornecedores, mas nos olhares trocados durante as degustações, ou nas mãos que se demoravam a arrumar garrafas, havia um vinho mais doce, mais proibido, envelhecendo em silêncio. Aquele dia chuvoso de outono, no entanto, tudo mudou com um boato que se espalhara como névoa pelo cais do Ouro. Um fornecedor de Vila Nova de Gaia, um homem grosseiro chamado Rui, conhecido por suas piadas de taberna, contara a quem quisesse ouvir que vira Sofia com um namorado misterioso num café da Baixa, um tipo alto, de fato elegante, rindo com ela como amantes. Ela escondeu isso da sócia, coitada da Mariana, que acha que são só amigas de negócios. Rira ele, lambendo os beiços como se saboreasse um escândalo. O rumor chegara aos ouvidos de Mariana através de uma cliente fiel, uma viúva que cantava fado nas noites de quinta-feira, e explodira como uma garrafa estilhaçada. Enquanto a chuva tamborilava no telhado de telhas vermelhas, Mariana cruzou os braços, o corpete do vestido simples, inspirado nas trajes das vindimadoras, tremendo levemente. "Como pudeste, Sofia? Depois de tudo? Eu confiei em ti, entreguei-te o meu sonho, a minha alma nesta cidade que nos acolheu como filhas pródigas. E tu, com um homem? Um namorado que nem eu sabia existir?" Sua voz quebrou, e quando as notas tristes de um fado de Amália que elas tanto amavam. Sofia aproximou-se, o perfume de lavanda do seu chale misturando-se ao aroma terroso do vinho, mas parou a meio caminho, como se uma muralha invisível as separasse agora. "É mentira, Mari. Pura calúnia de Rui, ele quer baixar o preço das barricas, sabe que estamos a negociar duro. Eu estava com o meu primo, o João, que veio de Lisboa para me ajudar com os livros. Rimos de uma anedota parva sobre o avô dele, que colecionava rótulos de vinho como se fossem relíquias. Nada mais." Os olhos de Sofia, aqueles olhos que Mariana admirava em segredo durante as longas noites de inventário,
agora brilhavam com lágrimas não derramadas. Mas a dúvida era uma erva daninha, enraizada no solo fértil dos medos antigos, o medo de ser vista, de amar abertamente num país onde o amor entre mulheres ainda era sussurrado como um pecado venial nas confissões das igrejas barrocas. Mariana virou-se para a janela, vendo o reflexo distorcido do seu rosto no vidro embaçado. Porto, com suas pontes suspensas e seus miradouros cheios de turistas, parecia zombar dela, uma cidade de contrastes, onde o Rio Douro unia margens opostas, mas os corações humanos dividiam-se por fios tênues. Se é mentira, por que não me contaste? Por que esconder? Nós somos mais que sócias, Sofia. Ou pelo menos, eu pensava que éramos. As palavras pairaram no ar, pesadas como nevoeiro que subia do rio, e pela primeira vez, o véu da negação rasgou-se ligeiramente, revelando que ambas sabiam mas temiam nomear. Naquela noite, a adega fechou cedo. Mariana trancou a porta de carvalho entalhado, o sino tilintando como um lamento, e subiu as escadas íngremes para o apartamento acima, um espaço aconchegante, decorado com azulejos de cenas pastoris e fotos em sépia das vindimas de outrora. Sofia ficara lá embaixo, limpando as mesas de mármore com gestos mecânicos, o coração apertado como as uvas prensadas. Elas dividiam o espaço há anos, dividindo camas separadas por uma parede fina, onde os suspiros noturnos se infiltravam como melodias de viola. Mas naquela noite, Mariana trancou a sua porta pela primeira vez, deixando Sofia sozinha com o eco do rumor. Os dias seguintes foram um tormento lento, como o envelhecimento do vinho Tawny, doce na memória, amargo no paladar. No mercado de Abelhão, agora em renovação, mas ainda vibrante com os cheiros de bacalhau e pastéis de nata, Mariana evitava os olhares de Sofia, respondendo apenas com monossílabos aos planos de stock. Precisamos de mais do verde tinto para a feira de São João, dizia Sofia, tentando reconectar, mas Mariana virava o rosto, murmurando faz como quiseres antes de se perder entre as bancas de frutas, onde as laranjas doces de Loulé lembravam-lhe a inocência perdida. Sofia, por sua vez, mergulhava no trabalho com fúria, contactando produtores nas encostas do Douro Superior, onde as vinhas se estendiam como tapetes verdes sob o sol implacável. Ela amava aquela terra, o Portugal rural que pulsava com festas de colheita, onde as mulheres ainda dançavam a rancho em saias rodadas, cantando hinos à Virgem Maria misturados com desejos profanos. Mas agora, cada chamada era uma distração do vazio que Mariana deixara. Por que não lutas por nós? Perguntava-se Sofia ao espelho rachado do quarto, traçando com o dedo o contorno dos lábios que outrora se curvavam em cumplicidade. O boato, como um vinho mal guardado, azedou ainda mais. Rui, o fornecedor, espalhou nas tabernas de Gaia, onde os homens bebiam porto e contavam histórias de amores impossíveis. A Sofia tem um homem agora, sim senhor, e a Mariana chora sozinha na adega, gabava-se ele, ignorando que as muralhas de Porto eram finas para os segredos. Uma noite, durante uma sessão de fado na adega, a voz rouca de uma cantora local entoando estranha forma de vida, uma cliente bêbada confrontou Mariana. Ouvi dizer que a tua parceira te trocou por um macho. Que pena, num lugar tão bonito como este. As palavras caíram como granizo e Mariana, com o coração em frangalhos, correu para a rua, deixando Sofia lidar com o embaraço sozinha. Sob a ponte de Dom Luís I, iluminada por guirlandas de luzes para o Natal iminente, Mariana sentou-se num banco de ferro forjado, o Douro negro a seus pés como um abismo de dúvidas. As gaivotas gritavam e o vento trazia o sal do Atlântico, misturado ao cheiro de castanhas assadas das relotes. Lágrimas quentes escorreram pelo seu rosto, misturando-se à garoa fina. Eu amo-te, Sofia, sussurrou para vazio, as palavras perdidas no rugido do rio. Mas como confiar agora, quando o mundo conspira para nos separar? Era o primeiro ato de traição, não de Sofia, mas do rumor que cavava valas entre elas, ameaçando engolir o amor que nunca fora declarado. Enquanto isso, Sofia, após encerrar a noite de fado com aplausos forçados, seguiu o instinto até ao miradouro.
Encontrou Mariana encolhida, o casaco de lã apertado contra o peito como uma armadura. Mari, chamou baixinho, a voz tremendo como as cordas de uma guitarra portuguesa. Mariana ergueu o olhar, os olhos vermelhos refletindo as luzes da ponte. Vai-te embora, Sofia. Deixa-me com as minhas ilusões partidas. Mas Sofia não se mexeu, em vez disso, ajoelhou-se no chão úmido, pegando na mão gelada de Mariana. Não há namorado, não há traição. Há só eu a amar-te em silêncio desde o dia em que pisamos estas ruas juntas. O rumor é falso, mas os meus sentimentos. Esses são reais e doem mais que qualquer mentira. O toque das mãos, áspero das vindimas para Mariana, suave dos livros para Sofia, foi como uma faísca num barril de aguardente. Elas choraram ali, sob o olhar indiferente das estátuas barrocas, enquanto o sino da torre dos clérigos badalava à meia-noite. Mas o perdão não veio fácil, o conflito fervia como o vinho a ferver nas cubas de pedra. Nos dias que se seguiram, a adega tornou-se um campo de batalha velado, discussões sobre preços que mascaravam mágoas, olhares que cortavam como facas de ourives portuenses. Uma semana depois, o ápice chegou com a chegada de João, o primo de Sofia. Ele era um homem alto, de barba rala e riso fácil, descendente de imigrantes no Brasil, trazendo caixas de rótulos personalizados para a adega. Rui, espreitando de uma esquina, viu-os abraçar à porta, um gesto fraterno, mas que alimentou o fogo do boato. Vês? O namorado, gritou ele para um grupo de clientes, e o escândalo explodiu na feira do vinho, onde as barracas cheiravam a queijo de serpa e sardinha assada. Mariana, ao ouvir os murmúrios, sentiu o mundo ruir como as muralhas medievais de Ferreira Borges. Furiosa, confrontou Sofia no meio da multidão, sob o toldo listrado de uma barraca de doces conventuais. É ele. O teu João, o teu segredo. Como pudeste trazê-lo aqui para me humilhar perante todos? A voz dela elevou-se, atraindo olhares curiosos, turistas com máquinas fotográficas, locais com ceticismo nos olhos. Sofia, o rosto corado como vinho rubi, pegou no braço de João e puxou para a frente. Diz-lhe, primo. Diz à mulher que amo que és família, não amante. João, confuso mas solidário, riu nervoso. Mariana, sou só o primo Sofia, o que manda postais do Rio. Ela fala de ti em todas as cartas, como és a luz das vindimas dela, a âncora nesta cidade de neblina. As palavras pairaram, e o silêncio da feira foi quebrado apenas pelo som de um acordeão distante, tocando um fado de saudade. Mariana recuou, o peito arfando, enquanto a verdade se assentava como sedimentos no fundo de uma garrafa. Mas a traição maior não era do rumor, era o medo mútuo de se entregar. Sofia, marcada por um amor passado em Lisboa que terminara em ostracismo familiar, temera sempre o julgamento, as tias devotas que rezavam rosários pela conversão das sobrinhas solteiras. Mariana, com as cicatrizes das tradições alentejanas onde as mulheres casavam por aliança, não do coração, guardara o seu afeto como um vinho raro, para ser aberto só no momento perfeito. Agora, o boato forçara o gargalo a quebrar. Naquela noite, de regresso à adega sob um céu estrelado, raro em Porto, mas mágico como as lendas das sereias do Douro, elas sentaram-se à mesa de carvalho, uma garrafa de Porto 10 anos aberta entre elas. O líquido âmbar refletia as chamas da lareira, onde lenha de sobreiro crepitava como confissões. Eu traí-te, Mari, não com um homem, mas com o meu silêncio, confessou Sofia, a voz baixa como um segredo de alcova. Desde o primeiro dia, quando te via negociar com o velho Sr. Almeida, com aquela determinação nos olhos. Eu soube. És o meu porto, o meu rio que me leva e me traz. Mariana estendeu a mão, traçando as veias salientes no dorso de Sofia, como se lesse um mapa de desejos. E eu, tola, deixei o medo vencer.
O rumor doeu porque confirmou o meu pior pesadelo, perder-te para um mundo que não nos aceita. Mas aqui, nestas margens, podemos ser livres, como as poetisas de outrora que escreviam versos codificados para as amantes. Elas brindaram, o vidro tilintando como sinos de ano novo, e pela primeira vez, os lábios roçaram um beijo leve, como o toque de asas de borboleta nas vinhas ao amanhecer, cheio de promessas e não de pressa. Os meses seguintes foram de reconstrução, como a restauração das fachadas renascentistas da Sé do Porto. O negócio floresceu. Elas lançaram uma linha de vinhos margens escondidas, inspirada nas histórias lésbicas da literatura portuguesa, ecos de Sofia de Mel Brainer e das musas não nomeadas de Fernando Pessoa. As noites de fado tornaram-se mais íntimas, com canções originais sobre amores ribeirinhos, atraindo uma comunidade crescente de mulheres que, como elas, navegavam contra a corrente. Rui, confrontado com a verdade numa assembleia de produtores, pediu desculpas com a cabeça baixa, oferecendo barricas a preço de custo como penitência. O rumor era veneno, mas o vosso amor é o antídoto, murmurou ele, um homem transformado pelo escândalo que criara. Porto, com suas festas de São João onde fogueiras iluminam os beijos proibidos, acolheu-as de braços abertos, e o Douro testemunhou a cura, lento, como o fluxo das águas, mas profundo, como as raízes das vinhas centenárias. No final de uma vindima, sob o sol de setembro que dourava as encostas, Mariana e Sofia caminharam de mãos dadas pelo mirador da Vitória, o vento salgado bagunçando os cabelos. O falso rumor destruiu a confiança, mas a revelação dos nossos sentimentos curou as feridas, disse Mariana, encostando a cabeça no ombro de Sofia. E aqui, em Porto, o nosso lar, seremos eternas como o vinho que envelhece gracioso. Sofia sorriu, beijando a testa dela, e o rio aplaudiu com um sussurro suave, levando para o mar as sombras do passado. A aurora raiava sobre as colinas do Douro como um véu de ouro líquido, tingindo as vinhas de tons que lembravam os sonhos de Mariana nas noites insones após o escândalo. Ela acordava cedo agora, o corpo ainda marcado pelo cansaço das vindimas, mas o coração leve pela presença reconfortante de Sofia ao lado, não mais em cama separada, mas partilhando o edredão de linho bordado à mão, herança de uma avó lentejana que contava histórias de amores clandestinos sob as oliveiras. Bom dia, minha vindimadora, murmurava Sofia, os dedos entrelaçando-se nos de Mariana como videiras em suporte, e elas riam baixinho, temendo acordar o dia demasiado cedo. A adega das margens pulsava com nova vida. O rumor de Rui, outrora venenoso, transformara-se em lenda urbana, sussurrada nas tabernas de Gaia como uma fábula moral sobre os perigos da língua solta. Clientes curiosos afluíam, atraídos não só pelo vinho, mas pela aura de resiliência que pairava no ar, misturada ao aroma de carvalho tostado e bagas fermentadas. Vocês são como Porto Colheita, raras e inesquecíveis, dizia uma enóloga de régua, erguendo a taça num brinde improvisado. Mariana, com o seu avental manchado de mosto, sentia o peito inchar de orgulho, não só pelo negócio, mas pela mulher que, ao seu lado, provava cada lote com o paladar de uma poeta. Sofia, por sua vez, dedicava-se aos detalhes que teciam um sonho, os rótulos desenhados por uma artista local, inspirados nas sereias do Douro e nas figuras femininas dos painéis de azulejos na estação de São Bento. Ela passava horas na pequena oficina adjacente à adega, o sol filtrando-se pelas janelas em vitrais coloridos, enquanto compunha descrições para o catálogo. Este tinto rubi carrega o rubor de um primeiro olhar trocado na ribeira, doce como o beijo que segue o adeus. Mariana lia-as em voz alta, rindo da ousadia romântica, mas os olhos dela traíam emoção, um amor que florescia agora à luz do dia, sem as sombras do medo. No entanto, o passado não se dissolvia tão facilmente como o açúcar no vinho doce. Numa tarde de novembro, quando as folhas das castanheiras caíam como confetes melancólicos pelas ruas da Baixa, uma carta chegou à adega, selada com cera vermelha, o brasão familiar de Sofia gravado como uma sentença. Era da mãe dela, de Lisboa, uma senhora de maneiras rígidas, devota das procissões da Semana Santa, que escrevera: Filha, ouvi rumores perturbadores.
Volta para casa antes que este arranjo em Porto te destrua a alma. Há um bom partido aqui, um advogado católico, que te espera. As palavras cortaram como o vento cortante do Atlântico, e Sofia, ao lê-la junto à janela, sentiu o estômago revirar. Mariana encontrou-a ali, a carta amassada na mão, o rosto pálido como as rendas das varandas barrocas. É a minha mãe, explicou Sofia, a voz trêmula. Ela sempre soube, no fundo, que o meu coração não segue o script das missas de domingo. Mas agora, com o boato, ela vê a oportunidade para me salvar. Elas sentaram-se no chão de pedra fria, as costas contra uma barrica centenária, e Sofia chorou pela primeira vez abertamente desde a revelação. Mariana abraçou-a, o cheiro de lavanda misturando-se ao sal das lágrimas. O teu mundo não nos define, amor. Aqui, em Porto, somos as autoras da nossa história, não as personagens de um romance imposto. Aquele momento de vulnerabilidade aprofundou o laço, mas também acendeu faíscas de conflito interno. Mariana, com o seu temperamento de terra quente, ansiava por confrontar a família de Sofia, por gritar o amor delas das varandas da Foz do Douro. Escreve-lhe de volta, diz a verdade, insistia ela durante o jantar simples, bacalhau à brás partilhado à luz de velas, regado com um verde fresco. Mas Sofia, marcada pela frieza das salas de jantar lisboetas, onde o amor era negociado como ações na bolsa, hesitava. E se perder para sempre? Ela é a minha raiz, Mari, por mais podada que esteja. O dilema estendia-se ao negócio, como uma era invasora. Uma oportunidade surgiu, um contrato com um hotel de luxo na Serra do Pilar, para fornecer vinhos para jantares temáticos de fado. Sofia via ali o salto para a fama, convites para festivais em Coimbra, talvez até exportação para Brasil, onde João poderia abrir portas. Mas o dono do hotel, um cavalheiro idoso de bigode grisalho e sotaque transmontano, insinuava casualmente: uma mulher sozinha nos negócios? Que pena! O meu filho, viúvo, admira empreendedoras como vocês. As palavras ecoavam um rumor antigo e Mariana, ao ouvi-las numa reunião, sentiu a raiva subir como um mosto a ferver. Naquela noite, a discussão irrompeu na cozinha do apartamento, onde panelas de cobre pendiam como sinos de aviso. Estás a flutuar com os vantos deles, Sofia? A sorrir para os partidos só para fechar o negócio? Acusou Mariana, os olhos faiscando à luz do fogão a gás. Sofia largou o copo de vinho, o líquido tinto salpicando o chão como sangue de tourada. E tu? Queres que eu grite nosso amor para o mundo, arriscando tudo, só para provar a tua confiança? Eu amo-te, mas o medo não desaparece com um beijo. As palavras feriram e Mariana saiu porta fora, descendo as escadas aos tropeções para a rua molhada, onde o elétrico rangia como um lamento mecânico. Sozinha na marginal, sob as luzes tremulosentes do cais, Mariana caminhou até à Capela das Almas, cujos azulejos azuis narravam histórias de redenção. Ajoelhou-se no interior vazio, o cheiro de incenso misturando-se ao seu desespero. Santa das almas perdidas, guia-nos, murmurou, mas as orações soavam vazias. O seu Deus era Sofia e o inferno, a separação. Horas depois, Sofia encontrou-a ali, encolhida num banco de madeira polida pelo tempo. Perdão, minha porto de abrigo, sussurrou Sofia, ajoelhando-se ao seu lado. Elas rezaram juntas, não aos santos de pedra, mas ao amor que as unia, e saíram de mãos dadas para a noite, o dor como testemunha silenciosa. O Natal aproximava-se, trazendo com ele as luzes da Avenida dos Aliados e o aroma de rabanadas fritas nas confeitarias. Para curar as fissuras, elas decidiram uma viagem curta, não para fugir, mas para se reencontrarem nas raízes. Subiram de comboio até ao Douro Vinheteiro, onde as quintas se aninhavam nas curvas do rio como ninhos de andorinhas.
Em Pinhão, participaram numa vindima tardia, as mãos unidas na colheita, rindo enquanto o sumo das uvas escorria pelos braços. Sentes? Este é o nosso sangue, disse Mariana, lambendo uma gota doce do polegar de Sofia. Na estação de comboio, decorada com painéis de azulejos que contavam a epopeia dos descobrimentos, heróis masculinos, mas elas imaginavam sereias navegantes. Elas dançaram um fado improvisado, a viola tocada por um velho camponês que piscava o olho cúmplice. De regresso a Porto, fortalecidas, enfrentaram o contrato do hotel. Sofia, com Mariana ao lado, declinou as insinuações com graça. O nosso vinho é para celebrar amores verdadeiros, não alianças falsas. O dono, impressionado pela franqueza, assinou o acordo, murmurando: vocês portuenses são teimosas como o rio e belas como ele. O sucesso trouxe clientes novos, incluindo uma associação de mulheres artistas que propôs uma exposição na adega, Vozes Invisíveis, com quadros de amantes lésbicas inspirados em contos de fadas minhota. Mas o verdadeiro teste veio com a carta de resposta à mãe de Sofia. Sentadas à secretária de mogno, com uma vela de cera de abelha a iluminar o papel, Sofia escreveu: Mãe, o rumor era falso, mas o meu coração é verdadeiro. Amo Mariana, como amas o pai, profundamente, para além das convenções. Visita-nos em Porto, prova o nosso vinho e vê que a felicidade não precisa de rosários para ser santa. A carta partiu como uma garrafa ao mar e semanas depois veio a réplica, uma passagem de comboio marcada e uma nota: vou ver por mim mesma. Rezo para que seja bênção, não maldição. A espera foi tensa, como o repouso do vinho em garrafa. Mariana preparou a adega com toques pessoais, um ramo de alecrim da varanda, pastéis de nata frescos da confeitaria vizinha. Quando a mãe de Sofia chegou, uma senhora de cabelos grisalhos presos em coque severo e vestido de lã cinzenta, o ar carregou-se de eletricidade. Então, esta é a famosa adega, disse ela, os olhos percorrendo as barricas como um juiz em tribunal. Sofia, nervosa, serviu um copo de tawny, mas foi Mariana quem falou primeiro. Bem-vinda, Dona Isabel. Porto é terra de pontes, esperamos que esta una corações. O jantar foi um ritual delicado, francesinha caseira, regada com cerveja Superboc e conversas que dançavam em torno do elefante na sala. Dona Isabel contava histórias de juventude, um amor proibido por um pescador do Tejo, silenciado pela família, e aos poucos as defesas caíam. Eu fui como vocês, outrora, confessou ela, a voz embargada como um fado lento. Mas o medo venceu. Não deixem que vença em vós. Lágrimas fluíram e, no fim, um abraço trêmulo selou a paz, não perfeita, mas humana, como as imperfeições num azulejo antigo. Com a bênção materna, o amor delas ganhou asas. Na véspera de Ano Novo, na Praça da Liberdade, rodeadas por fogos que pintavam o céu de Porto em arco-íris efêmeros, Sofia ajoelhou-se, não com anel de ouro, mas com uma garrafa miniatura de vinho gravada, para sempre nas margens contigo. Mariana, rindo através das lágrimas, aceitou e elas beijaram-se sob as estrelas, o povo aplaudindo como se fosse uma tradição local. O inverno portuense estendia os seus tentáculos frios pelas ruelas labirínticas da Sé, mas na adega das margens, o calor humano e o de uma lareira bem atiçada combatia o gelo com a tenacidade de quem conhece os segredos do vinho para aquecer o sangue. Mariana e Sofia, agora abertamente unidas, navegavam os dias com uma intimidade que se entrelaçava ao negócio como as curvas do Douro às suas quintas. Acordavam com o canto dos galos distantes de Vila Nova de Gaia e o primeiro gesto era sempre um café forte, partilhado na varanda com vista para o rio, onde os barcos rabelos balançavam como berços de memórias. Hoje, a entrega para o Hotel Serra do Pilar, anunciava Sofia, consultando o caderno de cor onde anotava encomendas com caligrafia elegante, herança das aulas de arte da juventude lisboeta. Mariana, ainda sonolenta, beijava-lhe o pescoço. E se provarmos o novo lote antes? Para garantir que é digno das nossas noites.
Riam, e o ritual matinal tornava-se prelúdio para o dia, uma dança de toques casuais, olhares que diziam mais que palavras, num amor que se revelava nas pequenas coisas, como o partilhar de uma fatia de broa de milho com manteiga de alentejo. O sucesso da margem escondidas espalhara-se como o aroma de um vinho aberto numa sala fechada. Jornais locais, como o Jornal de Notícias, publicaram artigos sobre as vinicultoras do amor, destacando como duas mulheres transformavam boatos em best-sellers enológicos. Turistas afluíam, pedindo tours guiados. Mostrem-nos o vinho que cura corações partidos. Sofia, com o seu carisma natural, contava a história do rumor sem amargura, tecendo-a numa narrativa romântica. O falso namorado foi o catalisador para o verdadeiro beijo, como o lia em que o açúcar desperta o mosto. Mariana, mais reservada, complementava com anedotas das vindimas, evocando as mulheres das encostas que, séculos antes, pisavam uvas descalças, cantando hinos pagãos disfarçados de cristãos. Mas nem tudo era rosas bordadas em mantas minhota. O conflito interno de Sofia com a família, embora apaziguado pela visita de Dona Isabel, deixava resquícios. A mãe, agora uma aliada relutante, enviava pacotes de Lisboa, doces de ovos moles de Aveiro ou lenços de filó para aquecer as noites frias, mas com bilhetes que insinuavam, rezem pela descrição, filhas. O mundo ainda julga. Estas palavras cutucavam a ferida e numa noite de fevereiro, quando o vento uivava como lobos nas serras de Arganil, Sofia confessou a Mariana, enroscada no sofá de veludo gasto: sinto-me dividida, amor. Entre o nosso Porto Livre e o Lisboa que me moldou concorrentes do que dirão. Mariana, com a sabedoria da terra que a criara, pegou na mão dela e levou-a para a rua. Caminharam até ao Jardim do Morro, em Gaia, onde a vista da ponte iluminada era um espetáculo de luzes dançantes no Douro. Olha para isto, disse ela, apontando para os reflexos tremulosentes. O rio não pergunta permissão para se misturar com o mar. Somos como ele, fluímos, e o julgamento é só espuma que se dissipa. Sob as estrelas, elas fizeram amor com os olhos, um beijo profundo que selava promessas, e Sofia sentiu o peso aliviar, como uma barrica rolada para o armazém. O negócio, porém, enfrentava o seu próprio vendaval. Rui, redimido mas ambicioso, propôs uma parceria, fundir as adegas dele com a delas, criando uma marca maior para exportação. Pensem no potencial, vinhos em Nova Iorque, em Tóquio. Exortava ele numa reunião na taberna O Buraco, cheirando a alheira assada e fumaça de charutos. Sofia via o brilho comercial, os números dançando na sua mente como equações poéticas. Mas Mariana, com o instinto de quem cheira a falsidade como vinagre num tinto, hesitava. Ele é o homem do rumor, Sofia. E se for outra armadilha? Quer o nosso vinho puro, não diluído em acordes sujos. A tensão cresceu, e quando o conflito passado. Sofia argumentava pela expansão: precisamos de crescer, Mari. Para um dia termos a nossa quinta própria no Douro, com vinhas que contem a nossa história. Mariana retrucava, os olhos flamejantes: e se o preço for a nossa alma? Lembras-te do que o boato nos custou? Confiança não se compra com contratos. As discussões aqueceram a adega, transformando-a num caldeirão de emoções, amor misturado a frustração, como um vinho que precisa de decantar. O ápice veio numa feira vinícola em Espinho, onde o mar Atlântico rugia ao fundo como um coro grego. Elas montaram um stand modesto, decorado com guirlandas de era e garrafas reluzentes, mas Rui apareceu com fanfarra, distribuindo amostras da sua nova linha colaborativa sem consultar. Clientes provaram, elogiaram, mas murmuraram: é o vinho das meninas? Ou o do Rui, que as salvou do escândalo? Mariana, ao ouvir, sentiu o sangue ferver como aguardente. Confrontou ali, no meio da multidão de chapéus de palha e fatos de linho, roubar-nos o fruto do nosso suor? Como o rumor que espalhaste.
Rui, corado, gaguejou. Era só uma ideia para ajudar. Mas Sofia interveio, puxando Mariana para o lado, sob um toldo que cheirava a churrasco de sardinhas. Ele não rouba nada se não permitirmos. Mas e se estivermos erradas em recusar? O medo de traição não pode paralisar-nos de novo. As palavras feriram e Mariana, com o coração partido pela segunda vez, fugiu para a praia deserta, os pés afundando na areia úmida, o mar lambendo as suas mágoas como uma mãe consoladora. Sofia seguiu-a, o vestido salpicado de areia, e encontrou-a sentada numa duna, abraçando os joelhos. Eu errei, amor. O passado sussurra, mas o futuro é nosso para moldar. Elas choraram ali, o sal do mar misturando-se ao das lágrimas, e reconstruíram o compromisso. Recusariam a parceria de Rui, mas buscariam aliados verdadeiros, uma cooperativa de mulheres vinicultoras do Dão que compartilhavam valores de independência. A primavera irrompeu em Porto com a explosão das azáleas nos jardins do Palácio de Cristal e, com ela, uma nova fase. Dona Isabel visitou novamente, desta vez trazendo a irmã de Sofia, uma tia excêntrica que colecionava romances lésbicos proibidos da era salazarista. Leiam isto: A Mulher que Amava Mulheres, Contrabando de Paris, piscou ela, e as noites tornaram-se sessões de leitura à luz de lamparina, rindo de finais felizes censurados. O negócio expandiu organicamente. Um podcast sobre vinhos e histórias lésbicas, gravado na adega com microfones improvisados, ganhou ouvintes no Brasil e em Angola, e quando as diásporas portuguesas. João, o primo, veio ajudar, transformando-se em embaixador, com o seu carisma brasileiro a abrir portas em São Paulo. Vocês são um novo fado, melancólico, mas irresistível, brincava ele. Numa noite de São João, com martelos e alho porro a voar pelas ruas, Mariana e Sofia dançaram na ribeira, as fogueiras refletindo nos seus rostos suados. O rumor nos destruiu, mas nós nos reconstruímos mais fortes, sussurrou Mariana, e Sofia respondeu com um beijo sob os fogos, o cheiro de sardinha assada no ar como perfume de celebração. O verão portuense desabava sobre a cidade como um manto de calor úmido, fazendo o asfalto da Avenida Rodrigues de Freitas ondular como as águas do Douro em maré alta. Na adega das margens, o ar-condicionado improvisado, um ventilador antigo de teto que rangia como uma viola desafinada, lutava contra o sufoco, mas nada abafava o fulgor do amor entre Mariana e Sofia. Elas moviam-se pela loja com uma sincronia graciosa, como dançarinas de um rancho folclórico, passando garrafas de um para a outra com toques que demoravam, olhares que prometiam noites de lençóis emaranhados. Este colheita de 98 está perfeito para o casamento em Matosinhos, comentava Sofia, etiquetando uma caixa com fitas de cetim azul, cor das ondas que batiam nas praias da Foz. O casal em questão era um par de mulheres, ativistas de uma associação LGBTQ+, no Porto, que escolheram o vinho delas para celebrar uma união civil. Mariana sorria, o peito aquecido. É como se estivéssemos a brindar a nós próprias, amor. Cada taça vendida é um pedaço da nossa história partilhado. Elas erguiam copos imaginários, rindo, alheias aos olhares curiosos dos clientes que, agora, vinham tanto pelo vinho quanto pela lenda viva de superação. O podcast Vozes das Vinhas explodira em popularidade, com episódios gravados ao vivo na adega durante as noites de fado. Sofia narrava com voz aveludada, como se recitasse Camões, enquanto Mariana intervinha com anedotas picantes das vindimas. Lembram-se da avó que escondia diamantes nas cubas de mosto? Ouvintes enviavam mensagens. Vocês curaram o meu coração partido com o episódio sobre o rumor falso. Obrigada por mostrar que o amor lésbico é vinho fino, não vinho de mesa. Estas palavras eram o bálsamo para as cicatrizes antigas, transformando a dor em inspiração. Mas o destino, caprichoso como o tempo no Douro, chuvoso um dia, escaldante no outro, reservava um novo vendaval. Uma oferta chegou por correio expresso. Um investidor de Lisboa, um homem de nome Vasco, com pedigree de enólogo na família Symington, propunha comprar 51% da adega.
Para expandir globalmente, lia Sofia na carta, os olhos brilhando com visões de vinhas próprias em Lamego. O montante era tentador, suficiente para uma quinta, viagens, talvez até um filho adotivo num futuro sonhado. Mas Mariana, ao ouvir, sentiu um arrepio. 51%? Isso é controlo, Sofia. Ele quer o nosso bebé nas suas mãos, como Rui quis com o rumor. A discussão reacendeu velhas chamas. Sofia, com o otimismo da cidade grande, via oportunidade. Imagina, Mari, o nosso vinho em garrafeiras de Paris, financiando a nossa liberdade. Mariana, enraizada na desconfiança alentejana, contra-argumentava. E se for outro homem a ditar o nosso ritmo? Lembras o que o boato nos custou? Confiança é o nosso ouro branco, não o dinheiro. As vozes elevaram-se na cozinha e quando pelas escadas até à rua, onde um grupo de crianças jogava a bola com um limão seco. Ferida, Sofia saiu para uma caminhada solitária até à livraria Lelo, cujas escadas vermelhas em espiral pareciam um vórtice de pensamentos. Sentou-se num canto, folheando mensagem de pessoa, os versos sobre mares e amores perdidos e quando o seu turbilhão interno. Devo arriscar pela expansão ou preservar o puro? Enquanto isso, Mariana refugiou-se na adega, abraçando uma barrica como se fosse Sofia, as lágrimas salgadas pingando no pó do chão. A reconciliação veio através de Dona Isabel, que, em visita surpresa, média com sabedoria de matriarca. O amor, filhas, é como o vinho, diluí-lo mata o caráter. Recusem e plantem devagar. Elas obedeceram, devolvendo a oferta com uma garrafa de reserva e uma nota. O nosso vinho é de margens livres, não de correntes comerciais. Vasco retrucou com respeito, tornando-se cliente fiel em vez de predador. O verão culminou na festa de São João, mas um conflito maior pairava, a saúde de Mariana. Durante uma vindima em parceira com a cooperativa do Dão, ela sentiu uma tontura súbita, o mundo girando como um tornado de folhas. Caiu entre as vinhas, as mãos sujas de terra, e Sofia correu, o pânico no peito como um fado estrangulado. No hospital de Viseu, o diagnóstico veio, fadiga crónica, agravada pelo stress do passado. O corpo guarda as mágoas como taninos amargos, explicou o médico, um homem de barba branca como de um profeta. Sofia culpou-se, se não fosse o rumor, o medo. Mariana, da cama de hospital com vista para as serras, pegou na sua mão. Não, amor. É o preço da paixão e vale cada gota. A recuperação foi lenta, com Sofia a cuidar dela como uma enfermeira devota, preparando chás de ervas do Alentejo e lendo contos de fadas lésbicas à noite. Dona Isabel veio de Lisboa, trazendo potes de mel de rosmaninho e, juntas, teciam uma rede de apoio, a tia de Sofia com os seus romances proibidos, João com chamadas animadas do Brasil. Restabelecida, Mariana propôs uma pausa, uma viagem às praias do Algarve, terra dela, para recolher forças como uvas ao sol. Partiram de carro, o velho Fiat rangendo pelas autoestrada, parando em vilas medievais onde o mar se encontrava com o céu. Em lagos, onde as falésias douradas guardavam segredos de navegadores, elas nadaram nuas ao luar, o sal lavando as impurezas. Aqui sinto a minha raiz em ti, disse Mariana, traçando padrões na areia molhada com o dedo de Sofia. De regresso, o outono trouxe colheita abundante e, com ela, um convite inesperado. Participar num festival de vinhos em Lisboa, no Terreiro do Paço, sob os arcos triunfais que celebravam o Império Perdido. Vamos mostrar-lhes o nosso porto, desafiou Sofia. Mariana hesitou. Lisboa era o território da mãe, dos julgamentos, mas aceitou, vendo como catarse. No festival, rodeadas por stands de gigantes vinícolas, elas provaram sucesso. O vinho delas esgotou e uma jornalista do Público entrevistou-as sobre o poder do amor lésbico nos negócios. O rumor falso nos uniu, disse Sofia, e Mariana acrescentou. A revelação curou e continua a curar.
Naquela noite, num fado house no bairro Alto, dançaram coladas, ignorando os olhares, o violão chorando a sua vitória. Mas o clímax do ano veio com uma traição sutil. Rui, invejoso do sucesso, espalhou um novo boato, que o vinho delas era adulterado com histórias inventadas para vender. Clientes duvidaram e as vendas vacilaram como uma vela ao vento. Sofia, ferida, quis confrontá-lo. Mariana, sábia, optou pela transparência. Um evento aberto na adega, convidando todos a verem o processo, provarem o puro. O evento foi um triunfo. Rui apareceu, humilde, e confessou: inveja de mentes como as vossas. Elas perdoaram, oferecendo-lhe um copo, e o círculo fechou-se, traição transformada em lição. O crepúsculo de novembro envolvia Porto num manto de neblina prateada, como se a cidade se vestisse de saudade para o inverno. Na adega das margens, as luzes quentes das lâmpadas de azeite competiam com a penumbra externa, projetando sombras dançantes nas paredes de azulejos que narravam cenas de vindimadoras antigas, mulheres fortes, de saias arregaçadas, pisando uvas com pés descalços, os rostos iluminados por um riso eterno. Mariana e Sofia, sentadas à mesa central, revisavam os livros de contas à luz de uma vela grossa, o aroma de cera de abelha misturando-se ao buquê de um Porto vintage aberto para celebrar o fim do ano fiscal. Olha, amor, lucro duplicado desde o Festival de Lisboa, apontava Sofia, o dedo traçando colunas de números com a precisão de uma artista. Seus olhos, agora livres do véu de dúvida, brilhavam como as águas do Douro ao sol poente. Mariana, reclinada na cadeira de carvalho entalhado, erguia a taça, ao nosso império de duas, pequeno, mas puro como o néctar das encostas. Elas brindavam, os lábios roçando o vidro, e o beijo que se seguia era suave, como o toque de folhas de videira no vento outonal. A traição de Rui, longe de abalar, fortalecera-as. O evento de transparência não só restaurara a confiança dos clientes, mas atrair aliados improváveis, um grupo de enólogas feministas de Coimbra que propunha uma rede nacional de adegas geridas por mulheres. Juntas, seremos inabaláveis como as muralhas de Óbidos, declarava a líder, uma mulher de cabelos grisalhos e sotaque beirão, durante uma teleconferência ruidosa, interrompida por risos e interrupções afatuosas. Sofia anotava ideias furiosamente, enquanto Mariana servia chá de camomila, sentindo o peito expandir com a visão de uma irmandade, ecos das sufragistas portuguesas que, um século antes, lutavam por voz nas sombras do salazarismo. Dona Isabel, agora uma frequentadora assídua, chegava de Lisboa com trens lotados de mimos, queijos de azeitão envoltos em folhas de parreira ou romances eróticos disfarçados de poesia que a tia lhe emprestava. Leiam com moderação, mas a mãe sem limites, piscava ela, instalando-se no sofá para sessões de tricô, onde agulhas clicavam como confidências. Numa dessas visitas, surpreendeu-as com uma revelação. Eu tive uma amiga nos anos 50. Chamava-se Laura. Escrevíamos cartas codificadas, como as vossas antecessoras. O medo nos separou, mas o vosso amor curou meu arrependimento. Lágrimas fluíram e naquela noite a adega ecoou com um fado improvisado, a voz rouca de Dona Isabel entrelaçando-se à de Sofia numa harmonia de gerações. O podcast evoluiu para um livro, Margens Reveladas, Histórias de Amor e Vinho em Porto, uma coletânea de contos baseados nos episódios, ilustrada por artistas locais com desenhos de amantes entre vinhas. O lançamento foi na Livraria Lelo, as escadas vermelhas apinhadas de fãs, o ar cheirando a papel novo e perfume de jasmim. Mariana leu o prefácio, a voz firme apesar do nervosismo. Este livro é para as que sussurram amores nas sombras, que o nosso grito de liberdade as alcance. Sofia, ao lado, apertava a sua mão sob a mesa e quando o aplauso irrompeu, elas beijaram-se abertamente, desafiando os fantasmas do passado. Mas o Ceaotral se aproximava, não de fora, mas de dentro, um conflito que testaria os alicerces do seu amor.
Sofia, impulsionada pelo sucesso, sonhava com a expansão, comprar uma pequena quinta no Alto Douro, um lugar para plantar vinhas próprias, batizadas Vinhas das Duas Almas. Imagina, Mari, acordar com o nascer do sol nas encostas, as nossas mãos na terra, criando legado. Mariana, porém, com o trauma da fadiga ainda fresco, hesitava. E se for demasiado? O nosso porto é seguro, amor. A quinta é um sonho, mas sonhos crescem como ervas daninhas se não regados com cuidado. A tensão ferveu durante uma viagem de reconhecimento à região do Douro. Alugaram um carro e subiram as estradas sinuosas, o rio serpenteando abaixo como uma fita de safira. Pararam em Peso da Régua, numa quinta decadente à venda, vinhas negligenciadas, mas com potencial, as uvas selvagens pendendo como joias esquecidas. Sofia caminhava extasiada, tocando as parreiras. Sentes a alma aqui? É nossa. Mariana, porém, via o trabalho, as noites solitárias de poda, o risco de pragas, o afastamento de Porto e da rede que construíram. Eu amo-te, mas temo perder-nos na ambição, confessou ela, sentada num muro de pedra seca, o sol batendo impiedoso. A discussão escalou ao pôr do sol, no terraço da quinta, com vista para o vale onde o rio se curvava como um abraço. Estás a trair o nosso equilíbrio por um castelo no ar, acusou Mariana, a voz ecoando nas colinas silenciosas. Sofia, ferida, retrucou, e tu traís o nosso futuro com medo paralisante. O rumor nos ensinou a enfrentar, não a recuar. As palavras pairaram como nuvens de tormenta e Mariana, com o coração em chamas, desceu a estrada a pé, deixando Sofia sozinha com o crepúsculo. Horas depois, num quarto de pousada em Lamego, Sofia encontrou-a encolhida na cama, o rosto inchado de choro. Perdão, minha âncora, murmurou, deitando-se ao lado. Elas falaram até ao amanhecer sobre medos profundos. Sofia, de estagnar como o vinho que não envelhece, Mariana, de se dissipar como névoa no rio. Vamos devagar, decidiu Mariana. A quinta pode esperar, o nosso amor, não. Comprometeram-se, investir em consultoria para a quinta, sem compra imediata, plantando sementes de paciência. De regresso, o inverno trouxe neve rara a Porto, flocos dançando nas ruas como confetes de um céu festivo. Celebraram o Natal na adega, convidando a comunidade, Dona Isabel cantando vilancicos alentejanos, João via Zoom com samba brasileiro, as enólogas de Coimbra trazendo queijos do Bussaco. O brinde foi à família escolhida e Mariana, num impulso, propôs: casemo-nos no Douro, na primavera, uma cerimónia simples, entre as vinhas. Sofia aceitou com lágrimas e os preparativos tornaram-se o novo vinho delas, convites em forma de rótulos, um bolo de noiva com camadas de vinho Porto reduzido. Mas o destino testou novamente. Uma inundação no Douro, causada por chuvas torrenciais, danificou vinhas parceiras, ameaçando o estoque para o casamento. É um sinal? Questionou Sofia, ansiosa. Mariana, resiliente, respondeu: não, é lembrete de que o amor floresce na adversidade, como uvas após a geada. Trabalharam incansáveis, contactando produtores, redistribuindo lotes, transformando crise em oportunidade. Uma edição limitada vinho da inundação, com rótulos contando a história de renascimento. Vendeu-se como pão quente, e o incidente uniu-as mais, provando que o verdadeiro CAO não era externo, mas a capacidade de navegar tempestades juntas. Na véspera do casamento, em Lamego, sob um arco de parreiras florescidas, elas trocaram votos sussurrados. Eu, Sofia, prometo ser o teu rio, fluindo contigo, através de rumores e revelações. Eu, Mariana, prometo ser a tua terra enraizada, nutrindo nosso amor eterno. O beijo selou, sob aplausos de amigas e família, o Douro aplaudindo com um sussurro suave. A primavera explodia no Alto Douro como um buquê de jacarandas e rosas selvagens, tingindo as encostas de tons que rivalizavam com os rubis dos vinhos envelhecidos.
Na pequena capela de Pinhão, restaurada com azulejos que contavam lendas de santas navegantes, Mariana e Sofia trocavam alianças simples, anéis de prata martelada, gravados com margens eternas, o sol filtrando-se pelas janelas em arco, banhando-as em luz dourada. Dona Isabel, com um lenço de renda nos olhos úmidos, apertava a mão da irmã. João, de smoking improvisado, piscava do banco da frente. As enólogas de Coimbra entoavam um fado suave, adaptado para a ocasião. Amor que o rio leva, mas não afoga. O casamento não era legal. Portugal ainda hesitava em reconhecer uniões como a delas para além do papel, mas era sagrado, tecelado com fios de tradição e rebeldia. Após a cerimónia, desceram para a quinta alugada, não a decadente de outrora, mas uma parceira da cooperativa, com vinhas podadas e mesas postas sob tendas de linho, o ar cheirando a pão de lu e carne de porco alentejana. Convidados, uma centena de almas escolhidas, de Porto a Lisboa, brindavam com o vinho da inundação, cada gole uma bênção para as noivas. Que o vosso amor envelheça como este porto, doce, complexo, indestrutível, proclamava a líder da rede feminista, erguendo a taça. Mariana, num vestido de chifão verde-oliva que evocava as folhas das vinhas, dançava com Sofia, de saia fluida azul douro, num chão de terra batida, os pés pisando ritmos de viola. Sentes? Esta é a nossa safras de vida, sussurrava Mariana, a cabeça no ombro dela. Sofia, os cabelos ruivos soltos como chamas ao vento, respondia, e cada ano será melhor, amor, sem rumores para nos turvar. Riam, girando entre fogueiras acesas contra o fresco da noite, enquanto estrelas piscavam nas encostas como olhos cúmplices. Os meses pós-casamento foram de lua de mel prolongada na rotina. A adega em Porto recebia-as de regresso com aplausos de clientes fiéis, e elas mergulhavam em projetos que misturavam amor e legado. O livro Margens Reveladas tornou-se best-seller nas feiras literárias de Guimarães, a cidade berço, onde lendas de rainhas guerreiras inspiravam novas edições. Sofia, agora com um colar de contas de coral, presente de Dona Isabel, planeava um segundo podcast, Herdeiras do Douro, entrevistando mulheres vinicultoras de gerações passadas, vozes resgatadas de diários poeirentos. Mariana, fortalecida pela cerimónia, abraçava a expansão com cautela renovada. Compraram parcelas na Quinta de Pinhão, plantando castas raras, touriga nacional para a estrutura, tinta roriz para a elegância, as mãos sujas de terra unidas em oração pagã à terra. Para os nossos filhos, biológicos ou escolhidos, sonhava ela, e Sofia sentia, imaginando piqueniques sob as parreiras com crianças adotivas, ensinando-as a prensar uvas e a amar sem medo. Nem tudo era idílio perfeito. Um novo rumor surgiu, desta vez, invejoso, de um concorrente lisboeta que acusava o vinho delas de propaganda ideológica em vez de tradição. Jornais sensacionalistas morderam a isca e vendas caíram temporariamente, como folhas em outono precoce. Sofia, ferida pela calúnia, quis litigar. Mariana, sábia, optou pela arte. Um concerto de fado na adega, convidando Amália contemporâneas para cantar sobre amores verdadeiros. Deixemos a música rebater, disse ela, e o evento lutou, transformando dúvida em devoção, com críticas elogiando, um hino humanista ao vinho e ao coração. Dona Isabel, agora avó honorária da rede, organizava retiros em Lisboa, fins de semana de escrita para mulheres LGBTQ+, onde histórias como a delas inspiravam contos novos. Vocês curaram as minhas feridas antigas, confidenciava ela numa carta, e agora eu curo-as de outras. João, casado no Brasil com um parceiro dançarino, enviava vinhos amazónicos para trocas, tecendo laços transatlânticos. O clímax humanista veio num acidente. Durante uma vindima na quinta, um trabalhador idoso, descendente de vindimadores escravizados nas plantações coloniais, escorregou numa encosta íngreme, fraturando o braço. Sofia e Mariana correram, carregando-o para o hospital de Vila Real, pagando as contas do bolso. Vocês são mais que patrãs, são família, murmurou ele, e elas, tocadas, criaram um fundo de apoio para trabalhadores rurais,
financiado por uma percentagem dos lucros. O vinho nasce das mãos delas, declaravam nos rótulos, homenageando as invisíveis. Anos fluíram como o Douro, lento, mas inexorável. Aos 40, Sofia publicava um romance, O Rumor do Rio, uma ficção inspirada na sua jornada, que ganhou prémios na Feira do Livro de Porto. Mariana, mãe adotiva de uma menina órfã de Gaia, batizada Inês, pela rainha medieval, ensinava a colher uvas, contando a história do falso namorado que trouxe o verdadeiro amor. Inês, com olhos curiosos, perguntava: "E se o rumor voltar?" Elas riam. Então revelamos de novo: o amor cura sempre. No aniversário de 10 anos da adega, sob a ponte de Dom Luís I iluminada para fogos de artifício, reuniram a família estendida. Brindaram ao passado o uke da fúria chuvosa, os conflitos de confiança, as traições sussurradas e ao futuro, humanamente imperfeito. Falso rumor destruiu confiança, recitava Mariana, mas revelação real de sentimentos cura feridas. Sofia completava, entre parceiras de negócios e de alma em Porto, eterna. O rio aplaudia, levando as mágoas para o mar, deixando apenas o vinho doce da redenção.